4 conselhos para a vitória. Amém? Quem gosta de vitórias? Todos, não é verdade? Nós almejamos vitórias, vivemos para vencer e queremos vencer dia após dia. E a nossa maior vitória, com certeza, é aquela que vem de Deus. Quando nós nos colocamos numa situação que seja agradável ao Todo-Poderoso, com certeza vamos experimentar do favor, do cuidado, do zelo de Deus para com as nossas vidas. E eis aí a maior vitória que nós podemos alcançar. Nós vamos ler Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1 até o 3. Hebreus capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Ouça com atenção aquilo que a palavra do Senhor fala às nossas vidas. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Amém? Essa é uma palavra poderosa do Senhor para as nossas vidas, e hoje vamos aprender como vencer, como fazer a vontade de Deus na nossa jornada. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esta palavra, Pai. E quero clamar que Tu venhas falar aos nossos corações de uma forma profunda, para que possamos assimilar os Teus ensinamentos, os Teus conselhos, Pai, e assim vivermos em conformidade com aquilo que Tu queres e contemplarmos as vitórias que Tu tens reservada nesta caminhada para cada um de nós. Ó Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Queridos, quando nós observamos essa carta aos Hebreus, especialmente no capítulo 12, nós vemos que há uma comparação da nossa jornada espiritual, da nossa caminhada espiritual com uma corrida. E aqueles que perseveram nessa corrida, com certeza, são vencedores. Para nós conseguirmos a vitória que o Senhor tem reservada para cada um de nós, é necessário que haja uma permanência, uma perseverança. E assim, irmãos, vamos crescer, vamos cada dia amadurecer na presença de Deus. E isso nos dará condições para resistirmos às dificuldades, os problemas que surgem. E certamente seremos vitoriosos para a honra e para a glória do Senhor. Perseverar é uma palavra forte na jornada do servo de Deus. Se não houver perseverança, se não houver aquela ideia de continuidade, de não desistência, se nós não perseverarmos na jornada, como alcançaremos a vitória que Deus tem reservada para cada um de nós? Entenda, irmãos, se nós queremos alcançar o favor do Senhor, ver a glória do Todo-Poderoso, é uma obrigação perseverarmos na presença do Eterno, fazermos aquilo que o Senhor quer. E obriga-nos a deixarmos para trás tudo aquilo que nos atrapalha. Esta talvez seja uma parte mais complicada, a parte de desistir de uma série de situações, de uma série de fatores que atrapalham a nossa corrida, a nossa jornada, que atrapalham-nos na perseverança, na caminhada. Mas se nós mantivermos os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, teremos forças o suficiente para jogarmos fora, deixarmos de lado tudo aquilo que é empecilho na nossa jornada, na nossa caminhada. Irmãos, nós sabemos que todas as coisas, para que haja êxito, é necessário uma disciplina. Se você não é disciplinado naquilo que você faz, como você há de conseguir triunfar?
na jornada com Cristo Jesus, nessa caminhada em direção aos céus, se não houver uma disciplina, nós não vamos conseguir vencer. E a disciplina inicia-se com aquela busca incansável pela presença do Senhor, pela manifestação da vontade de Deus no nosso dia a dia, pelo preparo. A busca, irmãos, ela é primordial para que sejamos fortalecidos e assim alcancemos a tão sonhada vitória, a vitória de estarmos numa perfeita comunhão com Cristo Jesus. Mas, se não houver determinação, se não houver foco, se não houver paciência, não vamos conseguir. Amém? Que nós possamos aprender, irmãos, que todos aqueles que necessitam de vitória, é necessário que deixe para trás todo o peso que os impede de caminhar, que deixe para trás todos os pecados, porque o pecado é o maior peso, é o maior empecilho nessa jornada. O pecado, irmãos, nos impede de correr, nos impede de perseverar. O pecado nos impede de olhar para Cristo Jesus, mas se nós olhamos para Cristo, com certeza seremos fortes o suficiente para resistirmos todas as tentações, todos os males e alcançaremos a vitória que o Senhor tem proposta para aqueles que estão nessa jornada, nessa corrida em direção ao céu. Amados, esta é a palavra poderosa de Deus para as nossas vidas. Mas vamos para o primeiro conselho. São 4 conselhos e vamos discorrer a respeito deles para que nós possamos entender como melhor servir ao Senhor, como melhor nos colocarmos diante do altar para alcançarmos o favor de Deus para com a nossa vida. O primeiro conselho que nós captamos nesse capítulo de Hebreus é: deixe tudo o que te atrapalha. Amém? Deixe tudo aquilo que é empecilho na tua vida. Abandone, deixe de lado tudo aquilo que te impede de caminhar, de correr. Talvez seja a parte mais difícil na nossa jornada, já que o decorrer dos dias, nessa caminhada, nós vamos ajuntando um tanto de entulhos. Nós somos pessoas que guardam um tanto de coisas. Nós somos colecionadores. Nós somos pessoas que vão entulhando a nossa vida com uma série de situações e isto atrapalha a nossa caminhada. E isto atrapalha andarmos. Hebreus capítulo 12, versículo 1, somente a primeira parte, ouça o que diz o autor de Hebreus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Amém? Quando você ouve a respeito tão grande nuvem de testemunhas, se você voltar no capítulo 11 de Hebreus, você verá a lista dos heróis da fé. Estes homens testemunharam do poder de Deus e mostra-nos que é possível fazermos aquilo que eles fizeram. Eis aí a nuvem de testemunhas. E nós, queridos, temos condições sim, com certeza, de fazermos aquilo que Deus quer na nossa existência. Mas, a exemplo dos heróis da fé, é necessário abrirmos mãos de um tanto de coisa. Aquilo que é importante para a gente muitas vezes, aquilo que nos atrapalha, e até o pecado. O pecado talvez seja o maior empecilho, mas não unicamente o pecado. Há tantas coisas, irmãos, que elas nos impedem de caminhar. Tantas coisas que você se agarra, que você considera importante, que te faz parar. E como você alcançará a vitória parado? Como você alcançará a vitória se não correr, se não andar? Nós vemos que o autor de Hebreus faz uma comparação da nossa jornada, da nossa vida cristã com uma corrida. Aqueles que correm, eles levam apenas o suficiente. Um tênis, uma roupa leve, apenas isso, nada mais do que isso. Assim é preciso que seja a nossa caminhada.
A nossa caminhada com o Senhor, essa corrida para vencermos, nós não podemos nos entulhar daquilo que não tem valor. Nós não podemos carregar sobre a cabeça uma trouxa. Lembra das mulheres que carregavam trouxas de roupa sobre a cabeça? Ou baldes de água? Nós não podemos levar nada, irmãos. É o mínimo, é o mínimo. É preciso que seja o mínimo. Nós somos acolhidos pelo Senhor quando abrimos mão de todas as coisas para que a vontade dele se manifeste. O texto nos aconselha a nos isentarmos, abandonarmos o pecado e a prática do pecado. E isto é sabido, e isto nós temos consciência. Todos temos consciência que o pecado separa o homem de Deus, portanto não é novidade. Mas há coisas lícitas que elas têm peso de pecado, porque elas nos impedem de andar. São coisas lícitas, você pode tê-las, não é pecado tê-las, mas a partir do momento que elas te param, te atrapalham, eis o pecado sendo gerado. Eis aí, irmãos, a necessidade de olharmos o que é que tem valor ou não na nossa vida. O que é valoroso ou não, para que assim nós possamos seguir firmes e não sermos atrapalhados nessa caminhada espiritual. Há uma necessidade de identificarmos as coisas lícitas que nos impedem de andar. É preciso que haja essa identificação, porque muitas vezes nós somos impedidos de crescer, irmãos, por aquilo que é aceitável, que é lícito. Mas, a partir do momento que freia a nossa vida, não serve. Veja, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 23 e 24. Eis a afirmação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Tudo é lícito. Veja, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Olha a parte do edifica. Mas nem tudo edifica. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Irmãos, a partir do momento que nós observamos que nem tudo nos é permitido, que nem tudo nos edifica, nós vamos melhorar a nossa caminhada com o Senhor. E vamos deixar aquilo que nos atrapalha, vamos abandonar aquilo que nos atrapalha, vamos tirar o peso de sobre as nossas costas para andarmos e seguirmos segundo aquilo que Deus quer. E às vezes, irmãos, o lícito que nos atrapalha é aquilo que nos distrai, é aquilo que nos impede de buscar a comunhão com o Senhor, que rouba o nosso tempo, que nos atrapalha. São as amizades que você tem, são lícitas, sim, mas se elas tomam o teu tempo ou o lugar do Senhor, e se elas entulham a tua vida com coisas que não são boas, que não edificam, é preciso abandoná-las, deixá-las. E este conselho se aplica a tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida, para que você seja um vencedor, para que você obtenha a vitória de Deus. Lembre-se, deixe tudo aquilo que te atrapalha. Amém? E para você saber o que é que atrapalha ou não, faça um balanço, pese o que é que toma o lugar de Deus na tua vida. E você vai descobrir que muitas vezes coisas mínimas tomam o lugar de Deus. Muitas vezes é um filho, é um familiar, quem sabe o cônjuge, e vai por aí, que toma o lugar do Senhor, que atrapalham a tua vitória. Segundo conselho, continue correndo sem desanimar. Aqueles que querem a vitória do Senhor são perseverantes. Nada os para, nada os impede. Segunda parte do versículo 1, Hebreus capítulo 12. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual a recomendação? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? Qual é a carreira que o Senhor colocou para cada um de nós? Você sabe qual é a carreira?
qual é o plano de Deus, o objetivo de Deus para a tua vida? Você sabe o que é que Deus quer e exige de você? Parece demorado às vezes. Às vezes nós não vemos os resultados de imediato ou aparentes, mas nós não podemos desanimar. O desânimo não faz parte da vida do servo de Deus, porque é o Espírito Santo que nos impulsiona, é o Espírito Santo que nos empurra. Oh, glórias! E temos, amados, temos que entender que o Senhor tem para cada um de nós uma proposta, um projeto, um plano, uma corrida. E temos que exercitar-nos para alcançarmos a vontade do Senhor, sem permitir que sejamos parados, que o desânimo nos pare, mas que prossigamos firme e forte na presença do nosso amado Jesus. Irmãos, perseverança e disciplina são essenciais na vida de todos aqueles que querem completar essa corrida com o Senhor, completar essa jornada com o Todo-Poderoso. E uma das coisas que nós temos visto nesses últimos tempos é o desânimo. O desânimo é crescente. As pessoas não têm ânimo mais de sair da sua residência para louvar, para falar, para testemunhar de Cristo Jesus. As pessoas estão paradas, petrificadas, sei lá, uma dificuldade tão grande. E nós não podemos nos deixar, de forma alguma, tomar por esse sentimento tão ruim que nos faz parar na jornada e nos afasta da vitória que Deus tem proposta para aqueles que são perseverantes, para aqueles que não desanimam na caminhada. Salmo capítulo 37, versículos 4 e 5. Ouça o que o salmista afirma: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Oh, glórias! Eis aí, irmãos, uma das ordenanças do Todo-Poderoso para as nossas vidas. Deleita-te no Senhor, alegre-se no Senhor, tenha contentamento no Senhor, tenha prazer no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Palavra boa, não é? Mas para que você alcance este agir de Deus na tua vida, tens que deleitar-te no Senhor, alegrar-se no Senhor, amém? Ter contentamento em Deus, não deixar-se desanimar, não deixar-se parar. E quando fazemos assim, com certeza, estamos mostrando ao Senhor que entregamos o nosso caminho a Ele. Entregamos o nosso caminho, que confiamos nele e temos convicção que tudo mais Ele fará na nossa existência. Amados, nós temos que alegrar-nos no Senhor, perseverarmos no Senhor, não dependermos das circunstâncias. Falei isso há pouco tempo atrás. Não dependermos das circunstâncias para que haja deleite no Senhor, alegria no Senhor. Mas é a confiança que nós temos no Pai eterno, que nos fortalece, que enche nosso coração de gozo, que nos faz felizes e nos dá forças para seguirmos em frente sem desanimar. Amém? Oh, glórias! Primeiro conselho para alcançarmos a vitória do Senhor. Primeiro conselho: deixe tudo o que te atrapalha para trás. Deixe tudo. Irmãos, não é fácil. Renúncia não é fácil. Renúncia não é fácil. Segundo, não desanime. Continue correndo. Não pare. Vá em frente. E se nós perseverarmos, vamos ver a glória do Todo-Poderoso. Terceiro conselho para que você seja vitorioso em Cristo Jesus. Vitoriosa em Cristo Jesus. Conserve seus olhos fixos em Jesus. Conserve seus olhos fixos em Jesus. Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé,
Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Olha só o conselho que nos é dado. O autor de Hebreus, ele sabia do que falava. Ele tinha, irmãos, uma vida de comunhão poderosa com o Senhor. E ele entendeu que era uma necessidade mantermos o nosso olhar fixo naquele que alguma coisa que tudo pode fazer por nós. Manter os nossos olhos fixos em Jesus é crucial. É crucial para a nossa jornada de fé. Se nós pararmos de olhar para Jesus, vamos desviar, com certeza. Se você para de olhar para o Senhor, certamente você vai desviar para a esquerda, para a direita, mas não seguirá em linha reta. É impossível seguir em linha reta sem que os olhos estejam fixos naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se você quer vencer com Todo-Poderoso, fixe em Cristo Jesus. Olhe para o Senhor. Ele é o exemplo perfeito para as nossas vidas. Exemplo de perseverança, exemplo de obediência. Jesus é o exemplo máximo em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Se você quer pautar a tua vida em alguma coisa, em alguém, olhe para Jesus. Porque o Senhor lhe mostra através dos seus atos e ações que ele perseverou na jornada. Quanto sofrimento, quanta dificuldade, mas ele perseverou. Ele foi obediente até o fim. Ele esperou, ele não desviou o seu olhar do Todo-Poderoso. Nós não podemos desviar o nosso olhar do Senhor. Para alcançarmos a vitória que o Senhor tem proposta a cada um de nós, temos que fixar o nosso olhar no Senhor. Amém? Quando nós desviamos o nosso olhar de Cristo, perdemos o foco, perdemos a direção. E isso não é bom, irmãos. Porque certamente a nossa vida espiritual será comprometida. E sem esse comprometimento verdadeiro com Cristo Jesus, nós não vamos conseguir seguir em frente. Nós não vamos ter a inspiração necessária, a força necessária para ficarmos de pé. São conselhos simples, mas necessários para que possamos observar e seguir vitoriosamente nessa jornada. Amém? Primeiro conselho para que haja vitória na nossa vida. Primeiro conselho, mais uma vez, para que você guarde no teu coração, jogue fora tudo que atrapalha a tua vida, seja pecaminoso e ou lícito, mas se toma o lugar do Senhor, que te impede de andar, não te serve, deixe para trás. Segundo, continue correndo sem desanimar. Não permita que o desânimo encontre lugar no teu coração. Eu sei que não é fácil. Às vezes nós somos tendenciosos a desanimar, mas não desanime. Siga em frente. Amém? Agarre-se ao Senhor. Agarre-se ao Senhor. E para que você possa obter o propósito de Deus na tua vida, conserve o teu olhar fixo em Jesus. Olhe para Jesus, não olhe para as circunstâncias, para os problemas, olhe para Jesus. Isto é, conservar fixos os nossos olhos em Cristo. É quando você olha para Ele acima de todas as coisas. E o quarto conselho, dentre tantos outros, mas vamos nos deter em 4 conselhos. O quarto está no versículo 3, Hebreus capítulo 12. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Amém, irmãos? Quarto conselho, suporte o sofrimento com paciência. Suporte as adversidades com paciência. Suporte as provações com paciência. Suporte aquilo que você não entende com paciência. Porque nem sempre entendemos as dificuldades que surgem na nossa vida, mas nosso dever, a exemplo de Cristo, é sermos pacientes, esperarmos no Senhor, suportarmos as dificuldades.
Quando nós olhamos o exemplo de Cristo, nós vemos que Ele suportou o peso da cruz, suportou as dificuldades, o sofrimento da cruz, que Ele suportou toda a humilhação, irmãos. Ele jogou fora, de certa forma, a alegria, para que nós pudéssemos experimentar a sua presença e sermos cheios da sua graça. Esse jogar fora a alegria, tipo assim, Ele deixou a glória, tornou-se homem, para que nós pudéssemos experimentar o seu favor, experimentar a sua presença. E ensinou-nos através de atos e ações a necessidade de suportarmos as dificuldades, suportarmos os sofrimentos. E assim, se nós perseverarmos, veremos a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Veremos o poder de Deus. Às vezes nós não queremos que os sofrimentos, que as dificuldades apareçam na nossa existência, mas não estamos isentos delas. Não estamos. Vez ou outra você será atormentado de uma forma, talvez de outra, mas o Senhor é com você. A mão de Deus te levanta, a mão de Deus te sustenta, a mão do Senhor te dá forças para que você possa prosseguir. É assim que acontece, irmãos. Quando nós, mesmo em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento, quando nós olhamos para o Senhor, confiamos em Deus, nós veremos que Ele virá sobre a nossa existência. Ele encherá o nosso coração de paz, de alegria, de prazer, de satisfação. Amém? E esse é um dos conselhos que nós temos que observar. Talvez até um dos mais difíceis, que é estarmos bem no meio das provações. Entenda essas provações como problemas de saúde, problemas dentro da sua casa, problemas financeiros, toda sorte de problemas. Eis aí as dificuldades que surgem, eis aí as provações que surgem, e nós temos que estar com o nosso olhar em Cristo Jesus e pacientemente esperarmos no Senhor, porque o Senhor não nos desampara, Deus não nos deixa. Deus, Ele é conosco. O Senhor quer te abençoar, quer te fortalecer. O Senhor quer encher o teu coração de gozo, de prazer, de alegria. Amém? Parece surreal? Parece surreal, não é verdade? Parece surreal, ou seja, fora da realidade. Parece sim. Mas por que muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e achamos que ela está aquém da nossa realidade? Ela é surreal. Quando nós pensamos assim, irmãos, está faltando de fato uma doação, uma entrega sem reservas ao Senhor. A ponto de o Espírito Santo do Eterno nos dominar nossa mente, mudar a nossa forma de ver as coisas. Quando nós entregamos-nos por completo ao Todo-Poderoso, a Bíblia diz que o Senhor vem e Ele nos edifica, nos fortalece, nos dá condições. E nós vamos ver as provações de uma forma diferente. Nós vamos ver os problemas que surgem de uma forma diferente. Porque teremos convicção plena que Deus é conosco. Que mesmo passando pelas dificuldades, nós vamos vencer. Vamos vencer. E certamente a paciência no meio do sofrimento, das adversidades, elas nos dá a maturidade espiritual. Nos dá, irmãos, a convicção que estamos no caminho certo. Porque o caminho com Deus, por incrível que pareça, quando tudo é mar de rosas, abra teu olho, fique atento, porque é uma grande probabilidade de estar no caminho errado. Mas quando o caminho é difícil, é apertado, quando as provações te pressionam, quando o sofrimento é uma realidade, há uma possibilidade maior de você estar seguindo a Jesus Cristo. Mas não faça disso regra, porque há muitos que estão sofrendo longe de Cristo. Amém? Mas aqueles que amam o Senhor, se passarem pelas provações, saberá que é o Senhor que está trabalhando o seu coração, dando-lhes condições de suportarem as adversidades que hão de surgir ao longo da vida. Oh, glórias! 4 conselhos para a vitória. 4 conselhos.
Vamos relembrá-los? Primeiro conselho: deixe tudo o que te atrapalha. Deixe tudo o que atrapalha a tua jornada com o Senhor. E o que é que atrapalha a tua jornada com Cristo? O que te impede de ler a Bíblia? Vamos entrar em pormenores. O que te impede de ler a Bíblia, de orar, de vir à igreja cultuar? O que te impede de falar de Cristo Jesus? O que te impede de testemunhar de Cristo? Às vezes é o pecado, mas pode ser que não seja o pecado. Talvez há algo roubando o teu tempo. Há empecilhos insignificantes que o impede de caminhar, de seguir nessa caminhada e caminhar com Cristo Jesus. Segundo conselho: continue correndo sem desanimar. O autor de Hebreus faz uma comparação da nossa caminhada em direção aos céus como alguém que corre, alguém numa corrida. Nós não podemos nos deixar desanimar pelas dificuldades, pelas subidas. Você tem que subir correndo nelas, pelos problemas musculares, as dores que surgem. Nada pode te impedir. Não desanime, não pare, não sente à beira do caminho, mas vá em frente. Terceiro conselho: conserve seus olhos fixos em Jesus. Não desvie teus olhos nem para um lado, nem para o outro, mas olhe sempre para o Senhor. Olhe sempre para frente. Olhe para o Todo-Poderoso. Não deixe de olhar. Não tire os teus olhos de Deus, porque o dia que você tirar os teus olhos do Senhor, você vai errar a caminhada. Você vai errar, você vai tropeçar. E esse tirar os olhos, não fixá-los no Senhor, são quando você olha para coisas da terra, olha para as coisinhas dessa terra, e elas fazem com que você perca de vista o olhar de Cristo Jesus. Quarto conselho: suporte o sofrimento com paciência. Suporte as adversidades com paciência, as provações com paciência. Não permita que estas situações que o Senhor nos permite, somos provados para que possamos crescer, para que possamos nos aperfeiçoar. Não permita que as provas que o Senhor coloca na nossa jornada, ou permite que aconteça na nossa jornada, sejam impedimentos, mas temos que suportá-las com paciência. Amém? Perseverarmos na nossa comunhão com o Todo-Poderoso. Jesus Cristo não abandonou a jornada de salvação, porque as dificuldades estavam presentes. E Jesus, com certeza, ele experimentou de uma forma intensa as adversidades, os sofrimentos, mas não desistiu. E foi paciente na sua jornada. No meio das nossas dificuldades, sejamos pacientes para a honra e para a glória do Senhor. Amém, queridos? Que nós possamos observar esses conselhos, praticá-los em nosso dia a dia. E certamente vamos passar pela faixa de chegada, pela linha de chegada, e a vitória será nos dada pelo Senhor. Seremos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. A vitória será uma verdade na nossa caminhada com o Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos seguir em frente, jamais olhando para os lados, olhando para trás, mas sempre seguindo em frente, marchando, seguindo em frente, olhando para Cristo, sem desanimar. Amém? Oh, glórias! Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia para conosco. Porque mesmo em meio às nossas adversidades, dificuldades, nós temos, ó Deus, a palavra que nos dá toda a revelação necessária, o ensinamento necessário para seguirmos em frente e alcançarmos assim o Teu favor e sermos vitoriosos, Pai. Dá-nos forças, meu Deus, esperança, Senhor, para que em todas as coisas o Teu nome seja honrado e glorificado através dos nossos atos e ações. Senhor, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos conserve, que o Senhor faça grandes coisas na nossa existência e que Ele seja exaltado. Mensagem 1314.